Amada igreja, vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa aula. Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, por esse tempo, o momento de congregarmos, Senhor. Que privilégio podermos nos assentar aos pés de Jesus Cristo, Deus soberano, podermos adorá-lo e aprender também sobre a Tua palavra a respeito de Ti mesmo, Senhor. É o que nós te pedimos, que o Espírito fale à igreja, não só a esse pequeno rebanho aqui nessa manhã, mas a todas as igrejas que se curvam diante da Tua palavra, que todas sejam abençoadas com o falar do Espírito Santo aos corações dos membros. Que todos nós sejamos edificados para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos desde já na EBD e também no culto. Que a Tua palavra flua com liberdade e com poder no nosso meio. E te pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, como os irmãos sabem, nós terminamos o tema redenção, um dos 4 temas unificadores da Bíblia, e hoje vamos começar a falar sobre o último tema, sobre o último tema unificador, que é a consumação. Hoje é a primeira parte desse tema, consumação. Então vamos lá, uma breve recapitulação sobre a última parte da redenção. Nós vimos na última aula, finalizando esse tema, redenção, que o plano de Deus é desdobrado em diferentes alianças ou dispensações, desde a criação até a nova aliança. Na história bíblica a gente sabe disso. Isso foi um desenrolar da revelação de Deus sobre a redenção ao longo, desde Gênesis a Apocalipse. Então nós vimos isso na história bíblica. Cada aliança teve suas características e todas apontavam para um mesmo alvo, que nós vamos ver também. Cada aliança revelou entendimento suficiente para os crentes da sua época, de cada época, fundamentarem a sua fé no Messias, em hebraico Meshiach. Estava ouvindo hoje de manhã como é que pronuncia em hebraico, Meshiach, é o Messias, no grego o Christos em grego, o Cristo e o Redentor. Então em cada época a revelação de Deus das alianças, uma com a outra, como um elo, todas ligadas, uma através da outra, todas apontavam para o Messias, que haveria de vir no Velho Testamento. Embora detalhes sobre o plano de Deus na redenção foram ficando cada vez mais claros no decorrer da história bíblica, ou da revelação progressiva, como a gente aprende em teologia. E finalmente nós vimos que tudo culmina na obra redentora de Cristo, é o Christos, ou Meshiach, em hebraico. Cristo é Ele, é o ungido e o Cristo, ou o Messias, o Redentor, na qual, em última análise, depende a salvação dos crentes de todas as épocas, no passado, no presente e no futuro. Todos vão ser salvos por Cristo apenas, não há outro caminho de salvação, a não ser Jesus Cristo. Muito bem, nós vimos esse gráfico, na verdade não é um gráfico, isso aqui não é progressivo, tá? Aqui não vai mais para frente, na verdade tudo acumula para cá, centraliza em Cristo, Ele converge todas as coisas nele mesmo, Jesus Cristo. Não é que vai progredir mais para cá e vai ter mais revelação, não. O fim vai convergir em Cristo e o começo converge em Cristo. Na morte de Cristo, tudo aponta para Cristo. O caminho de salvação, sim, ele foi progressivo, ele foi crescente, mas chega num ponto que ele termina aqui em Cristo. E os crentes do passado tinham esperança de Cristo que viria no futuro. Os crentes do futuro, nós e os que virão, já conhecemos, ou nós olhamos para trás, para o Cristo que já veio. Então tudo culmina em Cristo, ok? Vamos avançar, uma introdução sobre a consumação. Vamos analisar o que significa a palavra consumação na Bíblia. Na Bíblia ela é apresentada principalmente no termo sinteleia no grego. A consumação, sinteleia, significa culminar vários eventos num desfecho. Ou seja, muitas coisas foram acontecendo para chegar num final, como um filme, que foi progredindo, chegou no final, no último capítulo, e assim ele termina ali. Consumação significa isso. Sinteleia é a culminação, o término de vários eventos no desfecho, num final. Ou terminar um período, ou simplesmente fim. É o termo sinteleia.
E ela vem do grego teleios, que significa maduro, completo, ou como se tivesse já consumado, né? O termo teleios, que significa maduro, ou pronto, né? Como uma fruta madura, está pronta, está completa. Já o termo tetelestai, que também quer dizer consumação, ou terminar, está consumado, né? Está concluído. O termo tetelestai é como que alguém dizendo que já está pronto, está concluído, está feito, né? Então, tetelestai não é somente focando alguns dizem que em alguns escritos de dívidas antigos, na Roma antiga, o grego tetelestai, porque o idioma romano era o grego na época, então o grego, tetelestai significa está pago, né? Mas quando você analisa melhor a parte da consumação, quando Cristo fala, nós vamos ver daqui a pouco no Evangelho de João, ele fala sobre a consumação, que não significa apenas o término de um período de tempo, mas a conclusão do plano, de um decreto divino. Ou seja, quando Jesus clama tetelestai, ele está dizendo, está cumprido, a missão está cumprida, né? E o início ali começa, ou é o início de uma nova era, de uma nova etapa eterna da história, quando Cristo grita, brada as suas últimas palavras na cruz, está consumado. Ele quer dizer que o plano, ali está consumado um plano. Qual era o plano? Do que nós vimos na última matéria, redenção. A Bíblia fala de redenção. Por que a gente fica mal? Por que a Bíblia só tudo aponta para a redenção, tudo aponta para Cristo? Porque é o que o homem precisa. Nós não precisamos mais do que isso. Nós precisamos, para voltar para Deus, pense, a Bíblia não é história do homem. A Bíblia conta a história de Deus. Deus é o Senhor da história. Nós entramos, por misericórdia de Deus, na história dele. Nós estamos no trem de Deus, por assim dizer, da história de Deus. Deus comanda todas as coisas. Nós não estamos lendo a Bíblia para entender o homem. Não, nós estamos lendo a Bíblia para entender Deus. O plano de Deus, o projeto de Deus. E com a queda, a única coisa que o homem precisa é redenção. Nós não precisamos mais nada além de salvação, de redenção. É isso que é o principal foco da Bíblia, mostrar a redenção, o amor de Deus, enviando seu Filho para cumprir o plano de redenção e nos salvar, e salvar um povo para Ele, ok? Então, vamos examinar aqui o termo tetelestai, lá em João 19, se você quiser abrir sua Bíblia, fique à vontade, ou acompanhe comigo aqui na projeção, se você conseguir enxergar aqui na frente. João 19, versículos 28, 29 e 30. João 19, de 28 a 30. O texto diz assim, eu estou usando a versão, se eu não me engano eu peguei da ARA aqui, né? Mas vamos lá. O texto diz assim, depois, quando João escreve depois, ele quer dizer que teve alguma coisa antes, né? O que tinha antes desse depois, na vida de Jesus, que estava ali na cruz, antes de bradar tetelestai? Aconteceu que ele foi crucificado, que ele foi julgado injustamente, ele foi escarnecido, ele foi esbofeteado, ele foi escarnecido, né? E aí então ele foi crucificado. Mas o depois tem muito mais a ver com toda a missão de Jesus aqui na terra. Depois do quê? Depois da encarnação de Cristo, que nasceu da Virgem Maria, depois de padecer debaixo das mãos de Pôncio Pilatos, ou primeiramente vamos falar um pouco sobre a missão de Jesus, né? Que ele falou sobre a consumação o tempo todo. Quem mais falou sobre consumação na Bíblia foi o próprio Cristo, o próprio Senhor, que falou várias vezes que vai haver um tempo em que vai haver uma separação entre povos e povos, entre um povo que é escolhido e um povo que não é escolhido. Quem mais falou sobre isso foi Jesus, que vai separar o trigo do joio,
que vai separar os peixes que estão numa rede. Quando o pescador chega na praia, ele separa o que presta e o que não presta. Várias vezes Jesus falou sobre a consumação, falando de um juízo final. Separação significa um juízo final, onde Deus vai julgar e vai separar os que são dele dos que não são. Jesus falou bem claro sobre isso. Então, depois de tudo, todo esse ministério de Jesus, aí então, depois dele ter falado sobre consumação, ele foi preso, julgado, morto, né? E, aliás, aqui ainda não chegou na morte, né? Mas ele foi crucificado. Então, depois da crucificação e de todo o seu ministério, vendo Jesus que tudo já estava consumado. O termo aqui é teleo, que quer dizer justamente maduro, completo. Está pronto. Ele vem de teleios, né? de maduro. Então, já está maduro. O plano dele, a missão dele já está cumprida, ok? Já está cumprida, para se cumprir, de novo, teleio, semelhante a teleio, aqui cumprir é consumar, são praticamente sinônimos, né? Cumprir o quê? A Escritura. E qual parte da Escritura? Toda a Escritura. Para se cumprir toda a Escritura, né? Jesus, já vendo que a Escritura já se cumpria o que disse sobre si mesmo, Jesus disse, depois de ver todo esse cumprimento, Jesus disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Caniço era uma vara que eles colocaram essa esponja na ponta, né? E chegaram à boca de Jesus encharcada de vinagre. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, de novo, está consumado, teleo, de novo, está consumado. Ele simplesmente, então, está gritando, a minha missão está cumprida, né? E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Foram as últimas palavras de Jesus, tetelestai, né? Então, significa que ele cumpriu a sua missão. Isso é consumação, consumação de um plano. Agora veja, e o tempo? O tempo está correndo, mas o plano de Deus já está completo na nível de redenção. Aqui ele disse, cumpriu-se, ou tetelestai, cumpri a minha missão de redentor, salvador. Quando ele morre, ele sabe que o sangue dele é suficiente para perdoar os pecados dos eleitos de Deus, né? E continuando, vamos continuar falando sobre consumação. O Senhor Jesus, foi Ele mesmo quem mais falou sobre consumação, como eu já disse, né, para os seus ouvintes. Então vamos ver alguns textos. Eu quero que você abra sua Bíblia agora em Mateus 13. Mateus 13. O primeiro texto que a gente vai ler, de 36 a 43. É uma parábola do joio, né? Parábola do joio. Vamos ver o que Jesus fala sobre consumação aí. Diz assim: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele os seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, presta atenção nos elementos dessa parábola, né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Ele mesmo, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Perceberam que há dois tipos de pessoas aqui, né? Filhos do reino, filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Semeou o joio no meio do trigo, é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Olha aqui o termo teleos de novo. Consumação do século. O término do século, né? O término do tempo, né? E os ceifeiros são os anjos de Deus, são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, ele está fazendo analogia da colheita naquela época, né, dos hebreus, dos judeus. Eles colhiam, toda a colheita eles colhiam, separavam o que era a parte ruim, que eles chamavam de joio ou erva daninha, né? E pegavam o que era bom, o que era a colheita, o que era grão
saudável para comer, né? Então, o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação, de novo, consumação do século. Mandará ao Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, agora um outro grupo de pessoas, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui ele está mostrando que já vai haver um final, onde vai haver uma separação, vai haver um término de tempo. Esse mundo não é eterno, ele vai chegar num fim, e nesse fim vai haver um julgamento. Esse julgamento, chamado de juízo final, ele vai separar os verdadeiros dos falsos, o joio do trigo, né? Os eleitos dos preteridos, dos rejeitados, ok? Outro texto. Aí mesmo, em Mateus 13, veja, outra parábola da rede agora, a partir do versículo 47 até o 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando ela está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos. Olha, os bons colocam nos cestos e os ruins deitam fora, jogam fora. Assim será na consumação do século, novamente, né? Consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Novamente mostrando que o final daqueles que não creram em Jesus, que são os maus aqui, não é? Que não são os justos ou os que foram justificados por Cristo, que são os redimidos, né, que passaram pelo processo da redenção. Aqueles que não foram redimidos serão lançados no lugar onde Jesus diz que haverá choro e ranger de dentes, e isso aqui já é, nesse tempo onde acontece, depois desse juízo, nós vamos ver daqui a pouco em Apocalipse, é um período eterno. Não vai haver nova chance de reconciliação com Deus para aqueles que já foram lançados no inferno, não. A chance é hoje. A chance de se reconciliar com Deus é hoje, é agora, é no tempo presente. Enquanto houver hoje, há uma chance. O dia que não houver mais o hoje, que será o tempo eterno, aí já não tem mais chance, depois do juízo final. Então é isso que Jesus está querendo deixar bem claro, né? Continuando, vimos então nessas duas parábolas que Jesus menciona um dia final. Vai haver um dia final. Vai haver um final, uma consumação de tempo, né? Onde ele separará os justos dos ímpios, que passarão a viver em duas realidades totalmente opostas e eternas, onde não haverá mais chance alguma de reconciliação com Deus. Então, vai haver esse juízo, e desse juízo vão separar dois grupos de pessoas, aqui sempre falando de pessoas, tá? Porque veja bem, redenção foi colocada Deus veio redimir um povo que nasceu de Adão. Ele veio salvar a geração de Adão. Ele não veio salvar coelhinhos ou florestas que estão aí em extinção, bichinhos que estão em extinção. Deus pode trazer tudo isso à tona de novo, trazer de volta se Ele quiser na realidade futura. Ele pode trazer uma nova natureza muito mais bonita do que essa. Ele não está preocupado que o mar vai acabar, porque vai acabar as fontes de água, que está em extinção tal espécie de bicho, né? Nós não somos contra, né, aqueles que preservam, são as pessoas que querem preservar esse tipo de coisa. Nós não temos nada contra. Mas esse não é o foco da nossa vida. Nosso foco é entender que nós precisamos ser salvos. Que nós precisamos chegar lá nesse dia da redenção, estar de pé diante do Filho do Homem. Esse é o objetivo da igreja, né? É chegar lá. Porque há algo muito mais importante do que os bichinhos que estão morrendo por aí. São as pessoas que estão morrendo sem Cristo. Esse é o objetivo. Não estão aqui para dar comida para pobre, mais do que... É importante a igreja fazer isso? Mas muito mais importante é levar o pobre para o céu. É muito mais importante, né? Então,
Então são duas realidades totalmente opostas e eternas. Não vai ter mais chance, como eu disse. Aos predestinados, ou seja, aqueles que foram chamados, justificados, Deus também já os glorificou. Ou seja, o que é glorificar? A glorificação é viver na glória com o Senhor por toda a eternidade. Isso é a glorificação, nós vamos ser glorificados. Onde é que você lê esse texto aqui, não é? É Romanos 8:30, né? Você vê lá que aos que predestinou, ele também chamou. Aos que chamou, ele também justificou. E aos que justificou, ele também já glorificou. Né? Por que por coração de Deus ele já glorificou? Porque é líquido e certo que ele vai glorificar os seus eleitos. Porque depende só dele. Ele vai glorificar. E ninguém daqueles que ele escolheu ficará de fora. Ninguém. É impossível alguém roubar um eleito verdadeiro das mãos do Senhor. Ou seja, não se perde salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Né? Então, aos predestinados, eles vão chegar lá na glória. Aos preteridos, o que significa a palavra preterido? Significa rejeitado. Não confunda com preferidos, tá? É perigoso. Português é perigoso, né? Uma única letrinha no meio ali pode fazer toda a diferença. Né? Preteridos com T aqui, ó, preteridos significa rejeitados. Se fosse preferidos com F aqui, é de preferência, né? Alguma coisa que eu prefiro em relação a outras. Então tem muitas coisas, mas eu prefiro uma só. A palavra, né? A preferida. Okay? É diferente de preterido. Ok? Então, aos preteridos, Deus os lançará no lago de fogo, no inferno, e viverão separados de Deus por séculos sem fim. Séculos sem fim. É uma situação terrível e impossível de nós compreendermos o sofrimento por toda a eternidade, queimando no fogo eterno, longe de Deus, sem ter mais chance nenhuma de salvação. Imagine a cena. Não tem que imaginar. Okay? Vamos avançar. Vamos falar um pouco sobre o juízo final, encerrando agora. Capítulo 20 de Apocalipse. Abre aí comigo. Apocalipse 20, de 11 a 15. O texto diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, mortos de todo tipo, né? Grandes e pequenos. Quer dizer aqui, rico ou pobre, homem, mulher, judeu, gentio, estou falando de todo tipo de gente, né? Grandes e pequenos, não interessa. Todo tipo de pessoas. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. O que vai acontecer nesse momento? É o julgamento, é o juízo, né? Então, se abriram livros. Há um documento de Deus chamado os livros, no plural. Livros. Ainda outro livro. Separado desses livros, existe um livro, o maior, o mais importante. É o livro da vida. Foi aberto. Ok? Aí cai. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Esses livros são o registro de cada pensamento, de cada obra, de cada coisa, que cada ser humano, desde o seu nascimento até a sua morte, tudo que ele fez está registrado. Anotado. Aquilo que eu fiz escondido, achando que ninguém viu, Deus viu e registrou. E registrou. Tudo o que eu pensei, o que eu quis fazer, mas veja, o que consumou em obras. Né? Porque veja bem, em quanto momento está a ideia, a sua nível de ideia, de pensamento, ele não entrou ainda no livro da obra, né? Porque não se tornou uma obra consumada. Mas aquilo que eu pensei e fiz tornou-se obra, e isso está registrado no livro, nos livros das obras.
e todos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que está escrito nesses livros. Versículo 12, né? Versículo 13. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um. Presta atenção. Foram julgados um por um, segundo as suas obras. Quem foi julgado? Só os ímpios? Não. Todos foram julgados, ímpios e crentes. Presta atenção. Ser julgado não significa ser condenado. Ser julgado não significa que você já foi condenado ou que a pena já foi dita a teu respeito. Que o juiz já bateu o martelo, vai para o inferno. Não. Aqui ele está sendo um processo de julgamento, ok? Os livros vão mostrar para nós, que Deus já sabe, né? O que o livro vai mostrar? Para quem que ele vai mostrar? Vai mostrar para nós e para o mundo o que eu fiz. Como foi a minha vida? Como foi a tua vida? Como foi desde o teu nascimento até a tua morte? O que você fez durante o tempo que você viveu nesse mundo que Deus te deu para viver aqui? Então, ele diz que serão julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Por quê? Porque a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Porque eles são as armas do inimigo, Satanás, que quis frustrar o plano de Deus. Tudo que Satanás planejou, da onde veio a morte? A morte é fruto do quê? Do pecado. É como se Deus estivesse falando assim: toda arma forjada contra o povo eu vou lançar também nesse lago de fogo. Veja que o lago de fogo não é o inferno. O inferno também será jogado dentro do lago de fogo. Né? Então pode-se dizer assim, vai ser dois negócios terríveis, né? Que a gente não consegue nem dimensionar como explicar. Mas serão jogados dentro do lago de fogo. No lago de fogo será jogado o inferno e a morte. A morte é derivada do pecado. Então como não vai haver mais pecado, o pecado não tem mais espaço na nova dispensação de Deus, que é o futuro. Ele tem sim espaço lá no lago de fogo, junto com o seu precursor. Quem é o precursor do pecado? O tentador, o diabo. Quem estará lá, o primeiro a chegar lá no lago de fogo? Satanás e seus anjos. Depois, ele já está lá. Depois estarão. Ele não está lá, ele será lançado na escura. Ele está trabalhando ainda aí ao nosso redor, buscando quem possa pegar, né? Mas ele será lançado lá, junto com suas armas, a morte, o pecado e o inferno. E, versículo 14, né? Versículo 15. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, veja, agora João está fazendo uma colocação aqui no raciocínio ao contrário, né? Raciocínio inverso. Se alguém não foi achado inscrito, agora não é mais nos livros das obras, é no livro da vida. Esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ora, se alguém não foi inscrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo, junto com a morte, o inferno e o Satanás. Quer dizer, pensando de forma contrária, que aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro não serão jogados lá. Haverá uma outra realidade para eles. Qual é essa realidade? Essa realidade é a da graça e salva. A realidade da redenção que foi consumada por Cristo, não por eles. Por eles, pelos livros das obras, eles
caminho dos outros. Pelo livro das obras, lógico, depois da salvação, espera-se novas obras, mas são todas imperfeitas. São todas insuficientes. Para a justiça de Deus, nenhum de nós cumprirá obras suficientes, ainda que esteja registrado lá que eu fiz ou você fez alguma coisa boa para o reino de Deus, para a igreja, para os filhos de Deus. Isso não é suficiente para te salvar. Você só será salvo porque você já estava inscrito no livro da vida antes de você fazer qualquer obra a seu favor ou contra você. Você já tinha sido salvo. A inscrição no livro da vida é desde toda a eternidade passada. Foi antes de Deus criar o mundo, ele já tinha o livro dos eleitos. O livro escrito com o nome de cada um de nós, dos eleitos. Não dependia das obras dos eleitos, dependia de Deus ter escrito lá. E quando ele escreve, ele joga a borracha fora, ele não apaga. O que ele escreveu no livro dele, ele não apaga. É eterno, é consumado. Ele conduz para a salvação. Então vamos lá. Vamos analisar um pouquinho esse texto aí de Apocalipse 20, 11 a 15. Todos os seres humanos, desde Adão até o último homem que nasceram antes desse grande dia, da volta do Senhor, né, do grande dia, passarão pelo juízo de Deus. Abra comigo. Desculpa. Eu ia falar que as boas obras elas não salvam, mas quem é verdadeiro convertido e salvo, ele vai ter, não tem como não ter a boa obra. Exatamente. A única maneira de nós entendermos que uma pessoa foi salva é pela prática das boas obras. Agora, não são as boas obras que salvam. Né? Pelo contrário, nós somos salvos para as boas obras. Né? As boas obras só estão confirmando que uma pessoa é salva ou não. Existe uma situação difícil, né? Por quê? Porque existem incrédulos que fazem boas obras que a gente pode pensar e às vezes são melhores do que os crentes que precisam aprender a fazer boas obras. Tem gente que não sabe submeter a uma liderança e está dentro da igreja. E tem outras pessoas lá fora que são muito mais submissos e nunca viram Cristo, nunca aprenderam. E são pessoas obedientes a pai e mãe, são obedientes a líderes, são obedientes ao governo, sabem se submeter. Gente, é difícil entender isso, né? Por isso que não é pelas obras, né? Por isso que a gente não pode. Ela evidencia. Mas, ainda assim, as nossas obras são todas imperfeitas, não é? E nós somos salvos, graças a Deus, somos salvos pela eleição, pela escolha, não é? Abra comigo lá, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10. Tentando correr aqui, para a gente terminar bem. 5, 10. Porque importa que todos nós, presta atenção que Paulo fala, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. Eu não sei dizer para você se dentro do ambiente dos eleitos, daqueles que são salvos, ainda assim há um tipo de julgamento separado. Eu não sei dizer isso. Quem dizia alguma coisa sobre isso era Ellen White, que foi a profetisa lá de uma seita, né? Nós sabemos que é uma seita adventista, né? E a gente não acredita nesse tipo de coisa. E ela dizia que havia dois tipos de julgamento, obras obras principalmente, e que Cristo está acompanhando para ver o que cada um está fazendo lá na sua casa. Então não é isso, eu não sei dizer, mas eu sei dizer o seguinte, que todos nós passaremos para o tribunal, pelo tribunal de Cristo. Paulo diz isso. E cada um receberá segundo o bem ou mal que estiver feito no meio do corpo. Eu creio que isso aqui é uma exortação para que nós possamos tomar cuidado com o nosso corpo, especificamente, agora que nós somos convertidos a Cristo, porque o meu corpo já não pertence mais a mim mesmo. É o contexto da carta de Paulo. Ele vai dizer que Cristo nos comprou, que o nosso corpo já não pertence a nós mesmos, e que nós precisamos ter uma vida de santidade. Que nós precisamos aprender a viver uma vida de santidade. E que não há mais comunhão entre trevas e luz. Eu sou filho da luz, eu não tenho mais nenhuma comunhão com as trevas desse mundo, né? Com as amizades desse mundo.
Então, aqui mais uma vez mostra que todos serão julgados. E serão apresentados livros, como eu disse, que registram todas as obras de todos os seres humanos, incrédulos e crentes. Haverá um outro livro, chamado Livro da Vida do Cordeiro, que você vê também em Apocalipse 13. Veja, fala do livro, é importante você entender esses termos, para nós entendermos esses termos. Livro da Vida do Cordeiro. Puxa, é dele o livro da vida. Vocês viram aí? Apocalipse 13. Pode ler, por favor. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Exatamente. Então aqui há um livro da vida que é do Cordeiro. Ele está dizendo aqui, João está relatando que haverá adoradores da besta, haverá adoradores do falso profeta, né? E essas pessoas que adorarão o falso profeta, eles não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. É significativo entender que existe um livro da vida e que esse livro da vida tem um dono. Você já imaginou? Você está escrito num livro, o seu nome está escrito num livro, como se fosse um livro que Cristo escreveu com a sua própria caligrafia, o meu nome, o seu nome lá. Que coisa linda. Você vê cadernos, eu gosto muito de cadernos. Eu estou ficando com o dedo leitura, minha caligrafia está ficando cada vez pior, né? Está ficando cada vez mais feio. Como dizem, né? Na hora que eu escrevo, eu ainda entendo que eu leio. Depois, se eu esquecer, só Deus. Eu já não sei mais o que está escrito ali, tão feio, tá? Mas eu gosto de treinar caligrafia, sempre gostei. Livro, caderno novinho, poder escrever. E Cristo escreveu com a sua própria caligrafia, com a letra maravilhosa do Deus eterno. Ele escreveu meu nome lá, Newton, com W. Ele escreveu W, né? Newton, Carlos Goleiro. Oh, Senhor, quando eu olhar aquilo lá, eu espero que o Senhor. E aí, ia ser uma maravilha, poder ver a letra do meu Senhor escrito no livro, o meu nome, o seu nome. Que coisa linda, né? E aí, então, 21, 27, né? Alguém achou aí? Nela não entrará nada que seja impuro, nem que pratique a combinação mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Amém. Você já fez lista para o teu casamento, né? Quando você faz, às vezes a gente está com a grana curta, a gente tem que fazer uma lista. Eu vou casar, tá, beleza. Eu posso fazer uma festa? Posso. Até quantas pessoas? Talvez aí 50. Aí você pega 50 para ser mais. É difícil, né? Mas às vezes acontece isso, né? Você pega 50 que tem mais assim, afinidade, né? Cristo fez uma lista daqueles que vão estar com ele nas bodas. Ele fez uma lista dos convidados às bodas do Cordeiro. Está lá no livro da vida, né? E nós vamos estar lá com ele, né? Vamos dançar valsa com a... Ele vai dançar com a noiva dele e nós vamos dançar. Não vamos dançar com ele. Eu não sei se nós vamos dançar. Eu sei que vai haver uma festa. Vai haver as bodas do Cordeiro. Né? Eu sei que vai haver uma festa. E nós somos convidados. Está lá na lista. Você vai receber o convite. Sabe qual foi o convite? O selo do Espírito que habita em você. Você recebeu o convite. Né? Esse convite você não vai perder nunca. Você às vezes esquece o convite na gaveta. Quando chega na porta lá da sala de festa, meu Deus, esse convite. Sem convite você não entra na festa. Aí você é obrigado a chamar o noivo, né? Que é teu amigo. Pô, mas foi para dentro. Aí você me convidou, eu esqueci o convite em casa. Você entra. Na festa do Cordeiro não precisa, porque o selo do Espírito está sobre você. O Espírito te porá para dentro. Ele é o selo que está sobre você. Então, após o julgamento de todos, Deus proferirá a sentença e imediatamente, na hora que ele bater o martelo na mesa, depois de julgar um por um, imediatamente a sentença será executada, ou seja, todos os seus inimigos e os incrédulos serão lançados no lago do fogo e todos os seus eleitos serão preservados para as glórias eternas. Não vai haver segunda instância, não vai haver recorrer sobre a sentença, possibilidade de recorrer, não vai. Uma vez fechado o julgamento, acabou, não tem mais o que fazer. E são duas eternidades eternas e opostas. Ok? Encerrando. Para a próxima aula,
nós vamos estudar algo aí de novo, né, sobre a palavra apostasia, né, que significa abandonar definitivamente, renegar, apartar-se, né, ou divorciar-se. É uma separação definitiva de alguma coisa. Nós vamos estudar sobre apostasia. Queridos, vocês perceberam que a gente já falou isso esses dias atrás, alguma coisa sobre isso? E vocês perceberam que na sequência agora Deus está querendo que a gente ouça? Queridos, é muito importante isso. Apostasia é a palavra mais importante, ou uma das mais importantes para nós, na matéria sobre consumação, sobre fim dos tempos, porque a apostasia, que é o perigo que nós temos que evitar. É o perigo que nós temos que evitar. Queridos, a igreja é a única arca de Deus que será preservada para o futuro. É a arca de Noé, lembra da arca de Noé? Somente havia sobreviventes dentro da arca. No mundo inteiro houve uma destruição total de toda a humanidade. A igreja é a única arca que sobreviverá. Quando eu falo igreja, a gente está entendendo a igreja vitoriosa, a igreja, né, universal. Mas a igreja universal é fracionada em pequenos grupos, como esse aqui. Então, querido, cuide da sua igreja. A sua igreja é a arca que vai te levar para o céu. Os irmãos presbiterianos estão na mesma luta que nós aqui, nossos amados irmãos presbiterianos, com todas as falhas, defeitos, porque nenhuma igreja é perfeita. Você concorda comigo? Nenhuma igreja é perfeita. Eles estão lá lutando, graças a Deus, oramos por eles para que eles cheguem lá também. Os irmãos de confissão batista estão na mesma luta que nós, buscando chegar lá. São queridos, oramos, Senhor, ajude os irmãos batistas, porque eles precisam, né, de ajuda, também fazem parte da mesma arca que nós. Os irmãos de confissão independente como nós, várias igrejas são independentes, né? Estão remando também no barco para chegar lá. Então, querido, nós estamos aqui também. É um pequeno grupo, mas é uma igreja do Senhor. O que eu tenho que fazer para ajudar a minha igreja? Não sei, eu vou procurar então a liderança. Tem que remar? Eu remo. Tem que levantar a vela? Irmão, o que eu posso fazer para ajudar, não para fundar a minha igreja? Eu quero estar do lado da minha igreja, porque ela é a que vai sobreviver no último tempo. Acompanhe agora aqui comigo. Você pode ler legal comigo esses versículos? Olha lá. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mateus 24. Quem falou isso? Jesus falou isso. Ele está falando de um indivíduo, né? Está falando de uma pessoa. Aquele. Só que aquele só vai ser salvo se estiver na igreja. A igreja é a única noiva de Cristo que chegará lá na glória. Hoje, cheio de defeito. Aí você tem defeito? Tem defeito. Os presbiterianos têm defeito? Tem defeito. E os irmãos batistas também têm defeito? Os assembleianos? Não há uma noiva perfeita ainda aqui na terra. Não há igreja perfeita aqui na terra. E a arca contém um monte de gente imperfeita, mas que vai ser aperfeiçoada no último dia. Nós vamos chegar lá. Nós estamos... Por que existe um hall de membros aí? Vocês viram que existe um hall de membros. Por que existe um hall de membros lá, hein? É para os pastores ficarem olhando e ficar se gabando, né? Nossa, está aumentando a freguesia. Está aumentando o número de membros. Nada disso, queridos. O hall de membros existe para que nós oremos por cada um de vocês, para que ninguém abandone a arca. Amém. Nós estamos orando por cada um de vocês, para que ninguém deixe de seguir o roteiro e chegue lá. Querido, o pequeno rebanho não importa que é pequeno. Importa que agradou-se ao Pai dar o reino de Deus para nós. Então, querido, ajude a tua igreja. Não tente furar a canoa, o barco. Reme a favor. Nós precisamos de gente que contribua com o crescimento, fortalecimento e unidade da igreja. É isso que a igreja precisa. E agora sim, agora o outro texto, presta atenção. Olha só. Eis que estou... Lê comigo, por favor, vamos lá? E eis que estou convosco. Agora
conduzindo a sua noiva para o final. A sua noiva hoje é perfeita? Não! Mas ela vai chegar lá. Por quê? Quem está levando é Cristo. Não é possível se perder. Não é possível que a noiva não chegue, porque o noivo está levando ela. E ele disse que ele é a rocha sobre a qual está posta a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Seja portas do inferno de gente que entra dentro da igreja, ou gente que está fora da igreja, querendo derrubar a igreja, não vão prevalecer. Porque o dono da igreja é mais forte do que esses elementos que querem o mal da igreja. Ele é Senhor da igreja, e a igreja, a pluralidade dos eleitos, chegará lá no fim dos séculos. Jesus vai levar a igreja para lá. Ok? Vamos orar? Senhor, nós agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que ela é forte aos nossos corações, reanima a nossa alma, revigora a nossa alegria e especialmente nos dá mais disposição para servir ao Senhor e à tua igreja. Obrigado por esse pequeno rebanho, por ser abençoado por cada um dos meus irmãos aqui. Obrigado porque nós temos uma membresia que está somando conosco. Eu oro também para que o Senhor tire tudo aquilo que não está somando, que o Senhor possa continuar fazendo toda essa purificação, para que nós possamos continuar correndo em paz a carreira que nos está proposta. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja com paz, para continuarmos pregando o teu evangelho, para que assim a tua igreja amadureça, cada membro seja fortalecido e seja sal e luz lá na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares por onde cada membro aqui dessa igreja passar, eles possam refletir Cristo, falar do amor de Cristo e pregar o teu evangelho que salva, para que outros eleitos conheçam a Jesus Cristo. Senhor, continue essa operação em nós e proteja a tua igreja de todos os dardos inflamados do maligno. Cubra-nos com a tua armadura, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém.